Sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e finalmente nós chegamos à melhor época do ano. E eu particularmente não conheço alguém que goste mais do Natal do que eu. Mas hoje nós vamos refletir sobre toda a mudança de mentalidade que eu e você precisamos sofrer para que o Espírito Santo possa trabalhar de modo eficiente conosco. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo, logo aí embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com seus amigos, espalhando a palavra de Deus por toda a terra e deixando seus comentários, ok? Hoje, portanto, nós estamos dispostos a refletir sobre o quanto uma mudança de mentalidade é necessária para aquelas pessoas que desejam firmemente serem trabalhadas pelo Espírito Santo e verem muito mais na sua vida espiritual e até mesmo em todas as situações que circundam a nossa história. Por isso, nós vamos precisar abrir mão de conceitos muitas vezes pré-concebidos, de barreiras mentais, de ideias limitadas demais, que até então nós conservamos e que ficamos apegados demais a elas, de modo que elas se tornaram um grande obstáculo para o nosso crescimento. Veja, Jesus gosta de trabalhar com pessoas que estejam abertas para o que Ele tem para nos ensinar. Ele mesmo desconcertou a tantos, trazendo um novo modo de encarar as situações e um modo até mesmo de se relacionar com Deus. Vejam bem, mentes são como paraquedas. Se eles não estiverem abertos, eles não vão funcionar perfeitamente. Portanto, hoje o convite de Jesus é que nós tenhamos a necessidade de que a nossa mente precisa ser aberta. E existem inúmeros exemplos por toda a Bíblia de pessoas que estiveram dispostas a fazer diferente, a buscar encontrar Jesus com maior ousadia, muitas vezes até sem muitas possibilidades. Nós vemos que Pedro foi corajoso ao tentar andar sobre as águas. É bem verdade que parece que ele se meteu numa grande confusão ao começar a afundar. Mas ao sair do comodismo, com certeza a atitude dele agradou a Jesus, que estava lá para socorrê-lo na hora certa. Também nós podemos ver a história de Natanael, que ao ser chamado por Filipe para encontrar Jesus, diante do anúncio de que finalmente Filipe havia encontrado o Messias, Natanael também tinha suas ideias pré-concebidas. E tanto é verdade que a palavra vai dizer que Natanael diz a Filipe: pode algo bom sair de Nazaré? Mas a boa notícia é que Natanael não estava preso demais nas suas ideias pré-concebidas, a ponto de não estar disposto a pelo menos ir e ver o que lhe esperava. Também, quando nós refletimos sobre a história de Zaqueu, nós vamos ver alguém que não se conformou com as suas dificuldades pessoais. Ele foi criativo, ele subiu numa árvore para ver o mestre e terminou tendo o próprio Jesus sentado à sua mesa. Se nós não estivermos dispostos a abrirmos a nossa mente, a buscarmos modos mais criativos, mais corajosos, modos dos que nos fazem sair do nosso comodismo, nós não conseguiremos ver aqueles grandes milagres, aqueles prodígios, aquelas transformações que tantas vezes o nosso coração deseja. As pessoas de mentalidade fechada, elas correm o risco de perder os seus milagres porque elas têm sempre uma ideia pré-concebida de como é que Deus vai fazer as coisas. E para pessoas de mente fechada demais, só existe um jeito de Deus fazer as coisas, do jeito delas. Mas nós seremos totalmente surpreendidos, porque Deus transborda em criatividade, em simplicidade. A genialidade dele de mudar o curso das situações nos surpreenderão certamente. É por isso que Jesus também vai dizer que não se pode derramar um vinho novo em odres velhos. Mas eu quero compartilhar com vocês a passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, sobre a história da cura de Naamã, chefe do exército do rei Arã. E Naamã
apesar de todo o seu prestígio, tornou-se leproso e foi à procura de Eliseu para que lhe fosse curado. Mas ele vai ser grandemente surpreendido, porque os planos de Deus serão diferentes do que os seus próprios planos. Portanto, lá no versículo 10, nós vamos ver que o profeta Eliseu mandou um mensageiro dizer assim a Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome do Senhor seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Mas os seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te diz: lava-te e ficarás purificado? Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. E sua carne se tornou como a de uma criança, e ele estava purificado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam que o interessante nesta passagem é que o próprio texto bíblico vai nos dizer que Naamã, irritado, pensava consigo. Ele já tinha na sua mente preconcebido como seria a atitude de Eliseu. Ele mesmo disse que esperava que o profeta viesse pessoalmente até ele, invocaria o nome do seu Deus e agitaria a mão sobre o lugar infectado. Nós conseguimos pensar em todos os detalhes de como Deus vai agir, de como ele vai fazer as coisas. Mas ao fazer isso, nós tiramos o controle de Deus sobre as situações. Quando nós abrimos mão de imaginar como Deus vai fazer, como Deus vai resolver, como Ele vai nos capacitar para resolver, como Ele vai nos capacitar para enfrentar e que tipo de forças Ele nos dará, quando nós deixamos Deus ser Deus, o deixamos livre na nossa mentalidade para que Ele possa agir com toda a sua força, o seu poder, a sua simplicidade, o seu amor e a sua misericórdia, então nós estaremos abertos para que Ele possa fazer mais. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele precisou abrir mão da sua irritação, da sua frustração, porque certamente ele se sentiu frustrado demais, decepcionado demais com as boas-vindas que recebeu. Mas, felizmente, Naamã tinha bons conselheiros por perto e não perdeu a sua oportunidade de fazer conforme Elias havia lhe dito. E, por isso, ele ficou curado. Santo Agostinho também dizia que eu temo a graça que passa. Portanto, nós devemos, na nossa oração, pedir ao Espírito Santo que venha aos poucos, retirando toda a venda que está nos nossos olhos. Todas as ideias preconcebidas, muitas vezes ideias erradas sobre a religião, ideias erradas sobre Deus. E pedir ao Espírito Santo que Ele nos permita enxergar além, porque essa é uma ação que apenas o Espírito de Deus pode fazer por nós. Eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada com o Espírito Santo, logo fui advertida de que a minha mentalidade precisava mudar. E sabendo que sozinha eu seria incapaz de realizar tal proeza, eu comecei a pedir na minha oração que o Espírito Santo viesse para mim e que ele mudasse a minha mentalidade, o modo como eu olhava as coisas. Porque também é verdade que se eu e você quisermos ter resultados diferentes, nós vamos precisar mudar as coisas que nós temos feito até agora. Porque tudo que temos feito até então tem nos levado, então, aos mesmos resultados insatisfatórios que nós temos colhido. Ora, e por que nós precisamos de uma nova mentalidade? Nós precisamos de uma nova mentalidade para enfrentar os desafios da vida e sairmos vitoriosos e fortalecidos deles. Quantas não são as situações que nos surpreenderão? Grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas,
críticas injustas e tragédias que parecem tão sem sentido. Para tudo isso, nós vamos precisar ter uma mente aberta o suficiente para que o Espírito Santo haja em nós. E é por isso que Jesus já nos advertia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 14 em diante, que ele vai dizer assim: desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração, e não se converter. Assim, eles não poderão ser curados. Mais para frente, no versículo 16, ainda a palavra vai dizer assim: vocês, porém, são felizes, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. E eu diria mais, porque as suas mentes estão abertas o suficiente para que o Espírito Santo possa agir em vocês. E sendo assim, com a ajuda do Espírito Santo, que vai com certeza aos poucos abrindo a nossa mentalidade, os nossos olhos, os nossos ouvidos, acendendo em nós uma chama que vai trazer de volta para o seu e para o meu coração uma sensibilidade muitas vezes esquecida, mas essencial para a nossa espiritualidade. E então nós seremos invadidos de uma grande quantidade de energia. Nós teremos uma grande inteligência à disposição das nossas vidas. E nós então poderemos enxergar e encarar todas as oportunidades, os relacionamentos que nos cercam, os recursos que Deus nos dá como dádivas de Deus para que nós possamos cuidar e administrar da melhor forma possível tudo o que Deus nos deu. Eu convido você a rezar comigo, pedindo ao Espírito Santo neste momento que ele venha abrir a nossa mentalidade. Ó doce Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que habita no meio de nós e que vem nos trazer de volta ao equilíbrio, à justiça e à piedade, nós te pedimos, ó doce Espírito de Deus, venha para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos entregar toda a nossa mentalidade aqui. Nós depositamos diante de Ti, do Teu poder, Espírito Santo, todas as nossas ideias preconcebidas, todos os ensinamentos errados que nós tivemos ao longo da vida, Espírito Santo. Nós queremos pedir, como está lá na Sua palavra, o capacete da salvação, que é a proteção dos nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo uma unção tão grande, capaz de abrir até a mente mais dura, porque para algumas pessoas a mente é como um cofre fechado, no qual muitas vezes já se esqueceu até o segredo. Mas o Espírito Santo tem potencial para abrir esse cofre. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Nós te entregamos a nossa mente e a nossa mentalidade, e nós te pedimos, Espírito Santo, que você venha agir lá dentro, Espírito Santo, dos nossos pensamentos, porque tudo começa na nossa mente. Antes de atingir o nosso coração, antes que nos venha à boca, antes que se torne atitudes e até mesmo emoções, Espírito Santo, tudo começa na nossa mente. Por isso nós queremos consagrar a nossa mente a Ti. Eu quero entregar, Espírito Santo, todas aquelas pessoas que sofrem de pensamentos extremamente acelerados, Espírito Santo, de pessoas que não conseguem ter paz na sua mente, de pessoas que se encontram, Espírito Santo, estressadas demais para conseguir, Espírito Santo, meditar nos mistérios do texto, meditar na palavra de Deus, que não encontram dentro de si, na sua própria mente, a paz necessária para que você venha habitar e venha ensinar-nos. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, onde as águas da nossa mente são revoltas, que você devolva, Espírito Santo, aquele rio calmo, aquelas águas tranquilas, onde você finalmente possa habitar, onde você possa estar ali sobre as águas, nos ensinando, nos direcionando, nos guiando no caminho do amor, no caminho da tua inteligência, no caminho da vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos todos os pensamentos de suicídio, Espírito Santo,
todos os pensamentos pessimistas, pessoas que se autoamaldiçoam, Espírito Santo, pensando a respeito de si mesmas as piores coisas. Nós queremos te pedir, ó doce Espírito Santo de Deus, que você venha para todas as pessoas que rezam comigo neste momento. Todos aqueles pensamentos, Espírito Santo, que levam as pessoas a fracassar, que levam as pessoas a desistir e nunca mais tentar. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, colocar dentro das nossas mentes ideias, sentimentos, pensamentos de esperança, Espírito Santo, de abertura, para que nós possamos finalmente nos abrir para a verdade do Evangelho. Também quero entregar, Espírito Santo, aquelas pessoas que são ansiosas demais e que na sua própria mente elas insistem em tentar manter o controle da própria vida. E se esquecem, Espírito Santo, de que o verdadeiro controle tem que estar nas tuas mãos. Doce Espírito Santo de Deus, abra também os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos colaborar com a vontade de Deus, colaborar com os planos dele, de modo que nós possamos ver os milagres e os prodígios que esta palavra viva que é a Bíblia nos diz tão fartamente. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus e até a próxima.